O primeiro raio de sol ainda lutava para romper as cortinas da casa colonial, quando Luciana Santos Pereira já estava de pé na cozinha, preparando meticulosamente 2 cafés da manhã completamente distintos. O aroma do café goiano se espalhava pelas paredes de pedra da residência centenária em Pirenópolis, misturando-se com o cheiro do pão de açúcar que assava no forno a lenha herdado de sua avó. Aos 42 anos, Luciana carregava nos ombros o peso de sonhos não realizados e a determinação férrea de não permitir que os filhos passassem pelas mesmas frustrações que ela enfrentara. Suas mãos, calejadas pelo trabalho doméstico constante, moviam-se com precisão cirúrgica, enquanto preparava o desjejum de Gabriel. Generosas fatias de pamonha caseira ainda fumegante, queijo coalho cortado em cubos perfeitos, linguiça artesanal frita na banha de porco, ovos mexidos com cheiro verde e um copo alto de leite integral com achocolatado. Para Marina, sua filha gêmea, o café da manhã resumia-se a um copo de água morna, com algumas gotas de limão, e uma fatia microscópica de melão, cortada em pedaços tão pequenos que mais pareciam grãos de arroz espalhados no prato de porcelana florida que pertencera à bisavó da família. "Bom dia, meus tesouros", sussurrou Luciana, quando ouviu os passos descalços dos gêmeos descendo a escada de madeira, que rangia suavemente sob o peso de seus corpos ainda sonolentos. Gabriel, com seus 13 anos bem vividos, aparecia na cozinha com o rosto corado de saúde, os cabelos castanhos despenteados e os olhos brilhantes de expectativa pelo café da manhã que sabia ser farto e delicioso. Marina, fisicamente idêntica ao irmão, mas visivelmente mais magra a cada dia que passava, arrastava os pés descalços pelo chão de cerâmica, seus olhos fundos revelando um cansaço que não condizia com a idade. Suas roupas, que meses atrás serviam perfeitamente, agora pendiam frouxas em seu corpo, cada vez mais franzino. "Mãe, por que a Marina nunca come igual a mim?", perguntou Gabriel pela 10ª vez naquele mês, observando com curiosidade crescente a diferença gritante entre os pratos que sua mãe servia para cada um deles. "Querido filho", Luciana respondeu com o sorriso ensaiado que aperfeiçoara ao longo dos últimos 8 meses, "sua irmã tem um metabolismo completamente especial. Ela vai ser uma modelo famosa como aquelas que vemos na televisão. Por isso, precisa manter a forma desde pequena. E você, meu campeão, vai ser nosso grande atleta olímpico da natação. Por isso, precisa de muita energia e proteína para formar seus músculos." Gabriel aceitou a explicação como sempre fazia, confiando plenamente na sabedoria materna. Marina, por sua vez, bebia sua água com limão em pequenos goles calculados, fingindo uma satisfação que estava longe de sentir, mas determinada a não decepcionar a mãe que tanto se dedicava ao seu futuro promissor. A rotina matinal seguia sempre o mesmo ritual sagrado estabelecido por Luciana. Gabriel terminava rapidamente seu café da manhã robusto e saía para treinar natação na piscina do Clube Municipal de Pirenópolis às 6 da manhã em ponto, onde o técnico voluntário, um ex-atleta aposentado, orientava os jovens da cidade interessados no esporte. Marina, por sua vez, ficava em casa para praticar caminhada de modelo na passarela improvisada que Luciana havia construído no quintal, utilizando tábuas de madeira encontradas numa obra abandonada nos arredores da cidade. A construção rústica media exatos 3 metros de comprimento por meio metro de largura, elevada a 30 centímetros do chão e coberta com um tecido áspero que imitava o carpete vermelho dos desfiles que Luciana assistia obsessivamente na televisão. Roberto Pereira, marido de Luciana e pai dos gêmeos, estava há quase 3 semanas viajando pelas estradas do Centro-Oeste em sua carreta azul, transportando cargas de soja dos silos de Goiás para o Porto de Santos, numa rotina que o mantinha longe de casa por semanas consecutivas. Sua ausência proporcionava a Luciana total liberdade para implementar seus métodos rigorosos de preparação profissional dos filhos, sem questionamentos ou interferências externas. "Marina, minha princesa", dizia Luciana, enquanto ajustava meticulosamente a postura da filha diante do espelho de corpo inteiro que instalara na parede do quintal. "Você vai arrasar no teste de modelos em Goiânia, que está marcado para o mês que vem. Mas ainda precisa emagrecer mais 5 quilos para ficar com o peso ideal."
Lembra da história que eu sempre te conto sobre quando eu quase consegui ser modelo famosa? Marina balançava a cabeça positivamente, absorvendo cada palavra da mãe como se fosse um evangelho sagrado. Lembro sim, mamãe. Eu era bonita e tinha potencial como você tem agora, mas não tive a orientação certa. Não tive uma mãe dedicada como você tem. Minha família não entendia que ser modelo exige sacrifícios desde cedo. Você vai ter todas as oportunidades que eu não tive, todos os cuidados que eu não recebi. Os olhos de Marina brilhavam com uma mistura de orgulho filial e exaustão física. Aos 13 anos, ela admirava profundamente a mãe e confiava cegamente em todas suas decisões e orientações. Se Luciana dizia que era necessário passar fome para ser bem-sucedida, então certamente era a coisa certa a fazer. Enquanto Marina treinava poses e expressões faciais sob o sol escaldante de Goiás, Gabriel voltava da piscina faminto e encontrava sempre um verdadeiro banquete esperando por ele na mesa da cozinha. Luciana o observava comer com uma satisfação maternal intensa, servindo porções extras de tudo que ele demonstrava gostar. Gabriel, meu futuro campeão olímpico, incentivava Luciana, enquanto empurrava mais um prato repleto de arroz com pequi na direção do filho. Você está ficando mais forte e mais alto a cada dia que passa. O técnico da piscina comentou comigo que você tem um potencial excepcional para chegar às Olimpíadas, mas precisa ganhar mais massa muscular para competir com os grandes atletas. O menino devorava tudo que a mãe colocava diante dele, mesmo quando já se sentia satisfeito, porque acreditava piamente que cada garfada o aproximava mais do sonho olímpico que Luciana pintava com cores vívidas em sua imaginação infantil. A casa colonial em Pirenópolis respirava a tradição goiana por todos os seus poros. As paredes grossas de pedra mantinham o ambiente internamente fresco, mesmo durante o calor intenso do cerrado. E a cozinha ainda preservava o fogão a lenha original, que pertencera à avó materna de Luciana, onde ela preparava as receitas familiares transmitidas de geração em geração. Mas naqueles últimos 8 meses, a atmosfera familiar havia mudado sutilmente, de maneira quase imperceptível para observadores externos. O som constante das risadas infantis deu lugar aos ruídos dos treinos. O eco dos passos de Marina na passarela de madeira, o barulho da esteira improvisada onde ela caminhava quando chovia e o silêncio pesado durante as refeições, onde apenas Gabriel mastigava enquanto Marina fingia estar satisfeita com sua porção simbólica. Marina passava as tardes inteiras treinando poses, expressões faciais e caminhadas, enquanto Gabriel alternava entre a piscina municipal pela manhã e a academia improvisada que Luciana montara meticulosamente na garagem da casa. O espaço havia sido transformado numa verdadeira sala de musculação caseira, com pesos feitos de galões de água, barras improvisadas com canos de PVC e colchonetes para exercícios abdominais. Os vizinhos de Pirenópolis admiravam abertamente a dedicação exemplar da família Pereira aos esportes e às artes, comentando entre si sobre como Luciana era uma mãe presente e comprometida com o futuro dos filhos. Ninguém imaginava o preço silencioso que estava sendo pago nos bastidores dessa aparente perfeição familiar. Vocês são especiais, únicos, diferentes de todas as outras crianças, repetia Luciana como um mantra sagrado todas as noites, quando colocava Marina e Gabriel para dormir em seus respectivos quartos, decorados com pôsteres de modelos famosas e nadadores olímpicos. Não são crianças comuns destinadas a uma vida medíocre. Vocês têm um destino grandioso e brilhante pela frente, e tudo o que eu faço todos os dias é por amor incondicional ao futuro de sucesso que os espera. Marina adormecia todas as noites, sonhando com passarelas iluminadas, flashes de câmeras fotográficas e capas de revistas famosas, enquanto seu estômago vazio roncava baixinho na escuridão do quarto. Gabriel dormia profundamente e satisfeito, sonhando com medalhas de ouro olímpicas e recordes mundiais de natação. Nenhum dos dois questionava por que suas rotinas eram tão drasticamente diferentes, confiando plenamente na sabedoria e no julgamento materno que consideravam infalível. Luciana ficava acordada até altas horas da madrugada,
planejando minuciosamente os próximos passos da carreira promissora dos filhos. Em sua mesa de cabeceira, guardava cuidadosamente recortes de revistas com modelos internacionalmente famosas e atletas olímpicos medalhistas. Seu sonho mais ardente era ver Marina brilhando nas capas das principais revistas de moda, e Gabriel no pódio mais alto dos Jogos Olímpicos, custasse o que custasse, exigisse os sacrifícios que fossem necessários. O relógio da sala marcava 2 horas da madrugada quando o telefone finalmente tocou, quebrando o silêncio absoluto da casa adormecida. Era Roberto, ligando de uma parada obrigatória numa cidade perdida entre Goiás e São Paulo. Como estão nossos tesouros, Lu? Estão ótimos, amor. Progredindo maravilhosamente a cada dia. Gabriel está cada vez mais forte e musculoso, e Marina está se transformando numa verdadeira modelo profissional. Você vai se orgulhar muito quando voltar para casa e vir o quanto eles evoluíram. Estou morrendo de saudades de todos vocês. Prometo que chego na sexta-feira sem falta. Luciana desligou o telefone com um aperto súbito no peito e uma pontada de ansiedade. A chegada de Roberto sempre complicava significativamente seus planos e métodos. Ele tinha uma visão mais tradicional e conservadora sobre a infância, questionava frequentemente alguns de seus métodos mais rigorosos e, às vezes, interferia em decisões que ela considerava fundamentais para o futuro dos filhos. A semana seguinte passou rapidamente entre treinos cada vez mais intensos e refeições rigorosamente controladas. Marina havia perdido mais 2,5 quilos, ficando com o rosto visivelmente mais angular e os braços mais finos. Gabriel havia ganhado quase 3 quilos, desenvolvendo uma musculatura mais aparente nos braços e ombros. Luciana registrava meticulosamente cada progresso, cada medida corporal, cada mudança física num caderno de capa dura que mantinha escondido numa gaveta trancada de seu quarto. A quinta-feira chegou carregada de tensão antecipada. Roberto voltaria no dia seguinte, e Luciana precisava ter absoluta certeza de que tudo parecesse perfeitamente normal e saudável aos olhos do marido. Ela ensaiou mentalmente as explicações que daria sobre as mudanças físicas dos filhos, preparou argumentos convincentes sobre os benefícios dos métodos que vinha aplicando. Durante o treino vespertino de Marina no quintal, sob o sol implacável que castigava o cerrado goiano, a menina subitamente perdeu o equilíbrio na passarela de madeira e desabou no chão de terra batida, desmaiando por alguns segundos aterrorizantes. "Mãe!" gritou Gabriel, que observava o treino da irmã enquanto comia um sanduíche caprichado de queijo coalho. Luciana correu desesperadamente para socorrer a filha, carregando-a no colo para dentro da casa e aplicando água fria no rosto pálido, até Marina despertar lentamente. "Foi só um pouco de cansaço natural, mãe", murmurou Marina com a voz fraca ao recuperar a consciência. "Claro, minha filha querida, é perfeitamente normal para modelos profissionais. Na verdade, isso mostra que você está no caminho absolutamente certo, seguindo todos os passos necessários", respondeu Luciana automaticamente, embora uma pontada de preocupação genuína atravessasse seu peito pela primeira vez em meses. Gabriel observava toda a cena da porta da cozinha, segurando seu sanduíche pela metade e com os olhos revelando uma confusão crescente sobre a situação estranha da irmã. Mas a autoridade materna sempre conseguia calar suas dúvidas antes que elas se transformassem em questionamentos verbais. Naquela noite, Luciana não conseguiu adormecer. Roberto chegaria no dia seguinte e ela precisava ter certeza absoluta de que tudo parecesse normal e saudável. A obsessão por moldar os filhos, segundo sua visão particular de sucesso, começava a cobrar um preço emocional que ela ainda não estava preparada para reconhecer ou aceitar. O despertador ainda não havia tocado quando ela se levantou e foi observar os filhos dormindo. Marina respirava de forma superficial e irregular, com o rosto muito pálido mesmo na escuridão do quarto. Gabriel dormia profundamente, mas sua respiração também parecia ligeiramente ofegante, como se seu corpo estivesse trabalhando mais do que deveria para processar toda a comida que ela o forçava a consumir diariamente. Pela primeira vez em 8 meses de rotina rigorosa,
Luciana sentiu uma rachadura microscópica em sua convicção absoluta. Mas rapidamente afastou qualquer dúvida, lembrando-se de todas as modelos e atletas famosos que certamente passaram por sacrifícios similares ou até maiores para alcançar o sucesso internacional. O relógio da sala bateu 5 da manhã quando ela finalmente voltou para a cama, ainda sonhando com um futuro glorioso para Marina e Gabriel, sem imaginar que suas ações obsessivas estavam plantando silenciosamente as sementes de uma crise familiar devastadora que abalaria todos os alicerces de sua vida aparentemente perfeita em Pirenópolis. Roberto estacionou sua carreta azul desbotada na frente da casa colonial exatamente às 5 horas da tarde de sexta-feira, como havia prometido. O som característico do motor diesel reverberando pelas ruas de pedra trouxe Marina e Gabriel correndo desesperadamente para a varanda florida, ansiosos para reencontrar o pai após quase 3 semanas de ausência que pareceram uma eternidade. "Papai!" gritaram em perfeito coro, saltando da varanda diretamente nos braços fortes de Roberto, que os ergueu do chão simultaneamente com a facilidade de quem estava acostumado a carregar pesos muito maiores em sua profissão. Luciana observava a cena familiar da porta da cozinha, enxugando metodicamente as mãos no avental florido que usava durante os trabalhos domésticos. Havia algo diferente e perturbador no olhar de Roberto quando ele examinou os filhos mais atentamente, segurando-os em seus braços e sentindo fisicamente as mudanças que haviam ocorrido durante sua ausência. "Marina, filha, você está bem mais magra", comentou Roberto com a testa franzida de preocupação genuína, passando as mãos pelos braços da filha e notando como os ossos estavam mais aparentes. "É porque eu estou me preparando seriamente para ser modelo famosa, papai. A mamãe explicou que preciso emagrecer bastante para ficar bonita como as moças da televisão que aparecem nas revistas", respondeu Marina com uma naturalidade que gelou o sangue de Roberto. Roberto trocou um olhar carregado de tensão não verbalizada com Luciana. "E você, Gabriel? Parece que cresceu e engordou muito só nessas 2 semanas." "A mamãe disse que preciso ficar bem forte e musculoso para a natação. Estou comendo muito todos os dias para ganhar músculos e ficar igual aos atletas olímpicos", explicou Gabriel, flexionando os braços com o orgulho infantil característico. Mas Roberto notou que o menino parecia ligeiramente inchado e com a pele um pouco amarelada. Durante o jantar em família, Roberto observou discretamente e com crescente preocupação a dinâmica completamente anormal que se estabelecera na mesa. Gabriel devorava uma porção exageradamente generosa de galinhada com pequi, arroz, feijão tropeiro e linguiça, enquanto Marina brincava distraidamente com algumas folhas murchas de alface no prato, fingindo comer e mastigando o ar. "Marina, come pelo menos um pouco de arroz, filha", sugeriu Roberto com delicadeza. "Ela já jantou mais cedo, amor. Modelos profissionais têm horários completamente diferentes de alimentação. É parte do treinamento", interveio Luciana rapidamente, antes que Marina pudesse responder qualquer coisa. Algo no tom defensivo da esposa e na resposta excessivamente ensaiada alertou todos os instintos de Roberto. Seus anos rodando estradas pelo Brasil inteiro tinham aguçado significativamente sua capacidade de perceber quando as situações não estavam certas, quando pessoas estavam escondendo algo importante. "Gabriel, você não precisa comer tudo isso se não quiser", disse Roberto quando notou que o filho forçava garfadas, mesmo claramente satisfeito. "Mas a mamãe disse que se eu não comer tudo, não vou crescer forte o suficiente para ser um campeão olímpico como o César Cielo", respondeu Gabriel automaticamente, repetindo as palavras exatas que ouvia todos os dias. Roberto decidiu internamente ficar em casa por alguns dias antes da próxima viagem, cancelando uma entrega que havia aceitado para a semana seguinte. Precisava observar mais de perto o que estava acontecendo com sua família. No sábado de manhã, Roberto acordou deliberadamente cedo e foi até a cozinha preparar café para toda a família. Encontrou Luciana já acordada, servindo os cafés da manhã dramaticamente desproporcionais que se tornaram rotina, farto e abundante para Gabriel, praticamente inexistente para Marina. "Lu, por que essa diferença tão grande?" "Roberto,
Você simplesmente não entende porque não estudou sobre essas coisas. Gabriel precisa de muita energia e proteína para desenvolver musculatura para a natação competitiva. Marina precisa manter rigorosamente o peso ideal para a carreira de modelo. É ciência pura, amor, não é opinião pessoal. Que ciência é essa, Luciana? Eles são crianças de 13 anos, precisam comer normalmente e brincar como qualquer criança normal. Não são crianças comuns e normais. Têm talento especial, potencial excepcional. Ou você prefere que desperdicem todas as oportunidades da vida, como eu desperdicei as minhas quando era jovem? A discussão foi abruptamente interrompida pela chegada dos gêmeos na cozinha. Roberto decidiu observar mais discretamente antes de tomar qualquer atitude mais drástica que pudesse traumatizar as crianças. Durante o final de semana, Roberto acompanhou de perto os treinos intensivos de Marina no quintal. A passarela improvisada de madeira parecia mais um instrumento de tortura medieval que uma brincadeira infantil saudável. A menina tremia visivelmente de fraqueza física, mas insistia em continuar o treinamento, mesmo quando claramente não tinha forças. Marina, que tal pararmos um pouco e comermos um lanche gostoso? Sugeriu Roberto com carinho paternal. Não posso parar agora, papai. Ainda não completei as 3 horas de treino obrigatórias. A mamãe explicou que modelos famosas internacionais treinam 8 horas por dia todos os dias. Então 3 horas é até pouco. Roberto sentiu o coração disparar de angústia. Na academia improvisada da garagem, observou Gabriel sendo forçado a comer barras de proteína caseiras que Luciana preparava com ingredientes duvidosos, mesmo quando o menino claramente dizia estar enjoado e satisfeito. Gabriel, você não precisa comer isso se não quer, filho. Mas a mamãe disse que se eu não comer as proteínas extras, não vou conseguir bater os recordes e chegar às Olimpíadas como o Gustavo Borges. Naquela noite de domingo, Roberto confrontou Luciana no quarto do casal, longe dos ouvidos das crianças. Isso não pode continuar assim, Lu. Você está machucando nossos filhos de uma forma muito séria. Estou preparando-os para o sucesso na vida. Você quer que eles sejam medíocres e fracassados como a gente se tornou? Quero que sejam felizes, saudáveis e tenham uma infância normal. Isso que você está fazendo não é amor maternal, é obsessão doentia. Você não entende nada porque nunca teve um sonho grande na vida. Nunca quis ser alguém importante. Eu sei exatamente o que é melhor para eles. A discussão se estendeu pela madrugada inteira, com Roberto ameaçando levar as crianças para morar com os avós se Luciana não mudasse imediatamente de comportamento. Ela prometeu repensar seus métodos e ser mais flexível, mas secretamente estava mais determinada que nunca a continuar. Na segunda-feira de manhã, Roberto precisou partir para cumprir uma entrega já confirmada, mas dessa vez com o coração pesado de preocupação. Antes de sair, deixou instruções detalhadas para que os vizinhos mais próximos observassem discretamente a família e o procurassem imediatamente se notassem qualquer coisa estranha ou preocupante. Luciana interpretou a vigilância dos vizinhos como uma desconfiança humilhante em sua capacidade maternal e se tornou ainda mais controladora e obsessiva. Começou a trancar Marina no quarto durante todas as refeições de Gabriel, para evitar que ela visse a comida e sentisse tentação de quebrar a dieta rigorosa. É para seu próprio bem, querida. Modelos profissionais precisam de disciplina total e não podem se deixar tentar por comidas que vão arruinar toda a preparação, explicava enquanto girava a chave na fechadura. Marina aceitava tudo com resignação completa, confiando cegamente que a mãe sabia exatamente o que estava fazendo e que todos os sacrifícios valiam a pena para o futuro brilhante que a esperava. Gabriel começou a questionar mais frequentemente, especialmente quando ouvia a irmã chorando baixinho no quarto trancado durante as refeições. A situação familiar se deteriorou rapidamente nas semanas seguintes. Marina passou a desmaiar quase diariamente e Gabriel desenvolveu sérios problemas digestivos e intestinais por ser forçado a comer porções excessivas, mesmo quando seu corpo rejeitava a comida. Mesmo assim, Luciana persistia obstinadamente em seus métodos, cada vez mais convencida de que os sacrifícios temporários valiam a pena pelo sucesso futuro dos filhos.
A primeira rachadura realmente séria em sua convicção inabalável veio quando Marina desmaiou durante uma aula de educação física na escola municipal. A professora, genuinamente preocupada com o estado físico alarmante da menina, ligou urgentemente para Luciana, pedindo uma conversa presencial imediata. Dona Luciana, Marina precisa se alimentar muito melhor. Ela não tem energia nem mesmo para os exercícios mais básicos e simples da aula. Professora, modelos profissionais precisam manter rigorosamente o peso ideal. É perfeitamente normal ficarem um pouco fracas durante o período de preparação inicial. Mas ela é uma criança de 13 anos, precisa de nutrição adequada e balanceada para crescer saudável e se desenvolver normalmente. Luciana saiu da escola visivelmente irritada, interpretando automaticamente a preocupação legítima da professora como inveja do talento excepcional de Marina. Estava cada vez mais isolada em sua obsessão particular, criando uma realidade paralela e distorcida onde suas ações eram completamente justificadas pelo bem maior do futuro dos filhos. Naquela mesma noite, Marina pediu apenas um copo de água antes de dormir e desmaiou novamente ao tentar se levantar da cama para ir ao banheiro. Gabriel, assustado com o barulho da queda, correu desesperadamente para o quarto da mãe. Mãe, a Marina desmaiou de novo e não está acordando. Luciana carregou a filha desacordada para a sala de estar e aplicou água gelada no rosto pálido até ela despertar lentamente. Por um momento angustiante, olhando diretamente para o rosto esquelético e os olhos fundos de Marina, sentiu uma pontada de dúvida genuína sobre a validade de seus métodos. Mas, rapidamente, afastou qualquer questionamento, lembrando-se obsessivamente de todas as modelos famosas que certamente passaram por sacrifícios similares ou ainda maiores. O sucesso internacional exigia dedicação total, e ela não ia permitir que sentimentalismos momentâneos atrapalhassem o futuro glorioso que planejara meticulosamente para os filhos. O que Luciana não conseguia perceber em sua obsessão cegante era que sua determinação estava prestes a enfrentar um teste definitivo e devastador que a forçaria a uma reavaliação completa e dolorosa de tudo o que acreditava estar fazendo por amor maternal. A terça-feira amanheceu cinzenta e pesada em Pirenópolis, com nuvens escuras carregadas, prenunciando a chuva típica do Cerrado. Marina acordou com dores abdominais intensas e não conseguiu sair da cama para o treino matinal obrigatório na passarela do quintal. Gabriel, por sua vez, recusou categoricamente o café da manhã pela primeira vez em muitos meses, alegando enjoo persistente e azia forte. Luciana entrou em pânico absoluto. Seus métodos aparentemente infalíveis estavam sendo questionados pelos próprios corpos dos filhos, e ela não sabia como reagir a essa resistência física inesperada. Decidiu interpretar a situação como falta de disciplina e determinação, intensificando ainda mais o controle sobre ambos. Marina, modelos profissionais não podem se dar ao luxo de ficar doentes ou preguiçosas. Levanta imediatamente e vai treinar, independente de como você se sente, ordenou Luciana, com uma dureza que nunca havia usado antes, puxando a filha fisicamente da cama. A menina tentou desesperadamente obedecer à mãe, como sempre fizera ao longo de toda a sua vida, mas suas pernas simplesmente falharam completamente. Caiu pesadamente no chão frio do quarto, tremendo de fraqueza extrema e sem conseguir se levantar novamente. Desta vez, nem mesmo a determinação e a força de vontade maternal conseguiram fazer Marina ficar de pé. Gabriel, você precisa comer agora mesmo. Atletas olímpicos não podem ter frescura ou falta de apetite, insistiu Luciana, com um desespero crescente, empurrando praticamente à força um prato transbordante de sanduíches na direção do filho. O menino olhou para a comida com nojo evidente e instintivo. Seu organismo estava começando a rejeitar completamente o excesso alimentar forçado que vinha sofrendo há meses. Mãe, eu passo muito mal quando como demais. Meu estômago dói e eu vomito tudo. Pela primeira vez em 8 meses de rotina rigorosamente controlada, Luciana se viu confrontada simultaneamente com a resistência física dos 2 filhos. Sua estratégia obsessivamente planejada estava desmoronando diante de seus olhos.
e ela não tinha a menor ideia de como lidar com essa situação completamente nova. Durante a tarde chuvosa, enquanto Marina permanecia deitada, exausta, e Gabriel ficava recostado no sofá assistindo televisão, Luciana telefonou desesperadamente para uma antiga colega de escola que trabalhava com agenciamento de modelos em Goiânia. Carla, minha filha, está se preparando intensivamente para ser modelo profissional. É normal ela ficar muito fraca e desanimada no início do processo? Luciana, que idade exata tem sua filha? Ela acabou de fazer 13 anos. Meu Deus do céu, mulher! Menina de 13 anos precisa comer muito bem e de forma balanceada para crescer saudável e se desenvolver adequadamente. Modelo desnutrida e esquelética não consegue trabalho em lugar nenhum hoje em dia. Os tempos mudaram completamente. A ligação telefônica terminou abruptamente com Luciana mais confusa e perdida que nunca. Absolutamente tudo que acreditava piamente sobre o mundo da moda e do esporte estava sendo questionado e contradito por alguém que trabalhava profissionalmente na área há muitos anos. Naquela noite chuvosa e fria, Roberto ligou do interior de Minas Gerais para verificar como estavam as crianças e a família. Estão bem, amor? Progredindo e evoluindo cada dia mais, mentiu Luciana automaticamente com a voz trêmula. Posso falar rapidamente com eles? Marina mal conseguiu sussurrar um "Oi, papai", quase inaudível no telefone. Gabriel falou de forma aparentemente normal, mas Roberto, com sua sensibilidade aguçada pelos anos de experiência, percebeu algo definitivamente estranho e preocupante na voz do filho. Lu, tenho a impressão muito forte de que algo não está certo aí em casa. Vou cancelar essa entrega e voltar amanhã mesmo. Não precisa se preocupar, Roberto. Está tudo completamente controlado e sob supervisão. Mas Roberto já havia tomado sua decisão final e irrevogável. Cancelou imediatamente a viagem de entrega, enfrentando o prejuízo financeiro, e dirigiu durante toda a madrugada para chegar em casa na primeira hora da manhã seguinte. O que ele encontrou ao chegar em Pirenópolis o chocou profunda e completamente. Marina estava deitada no sofá da sala, com a pele pálida e transparente, os olhos fundos e sem brilho, claramente em estado de fraqueza extrema. Gabriel estava sentado à mesa da cozinha, comendo compulsiva e mecanicamente, mas vomitando tudo logo em seguida no banheiro. O que diabos aconteceu com nossos filhos, Luciana? Estão apenas passando por uma fase natural de adaptação aos treinamentos intensivos. É completamente normal no processo de formação de atletas profissionais e modelos internacionais. Roberto examinou Marina mais de perto e ficou horrorizado. A menina havia perdido tanto peso que suas roupas de sempre ficavam ridiculamente largas em seu corpo esquelético. Gabriel, por outro lado, estava visivelmente inchado, com a pele amarelada e sinais evidentes de problemas digestivos graves. Isso não é absolutamente normal, Luciana. Vamos levar eles ao médico agora mesmo. Não precisamos de médico nenhum. Eu sei perfeitamente como cuidar dos meus próprios filhos. São nossos filhos, Luciana, e eles estão claramente doentes e precisando de ajuda médica profissional. A discussão foi dramaticamente interrompida quando Marina tentou se levantar do sofá para ir ao banheiro e desmaiou completamente, caindo no chão da sala e permanecendo inconsciente por vários minutos aterrorizantes. Desta vez, Roberto não esperou permissão ou concordância da esposa. Carregou a filha desacordada no colo e colocou Gabriel no banco traseiro do carro. Onde você pensa que vai? Para o hospital regional. E você vem conosco, querendo ou não. O trajeto de 20 minutos até o Hospital Regional de Pirenópolis foi tenso, silencioso e carregado de ansiedade. Luciana olhava fixamente pela janela, ainda obstinadamente convencida de que estava sendo incompreendida e injustiçada. Roberto dirigia com os punhos cerrados e os dentes trincados, culpando-se amargamente por ter permitido que a situação chegasse a um ponto tão extremo e perigoso. Na emergência do hospital, o médico de plantão examinou cuidadosamente os dois gêmeos com uma expressão cada vez mais grave e preocupada. Há quanto tempo exato as crianças estão apresentando esses sintomas? Alguns meses, admitiu Roberto com dificuldade. Minha esposa disse que era preparação especializada para esportes e modelagem profissional.
O médico olhou diretamente para Luciana com severidade profissional. Senhora, sua filha está em estado avançado de desnutrição severa e seu filho apresenta claros sinais de superalimentação forçada e problemas gastrointestinais graves. Ambos precisam de acompanhamento médico especializado e imediato. As palavras do médico ecoaram no peito de Luciana como uma sentença de condenação definitiva. Pela primeira vez em 8 meses de obsessão total, a realidade médica inquestionável quebrou violentamente sua bolha de negação e auto-engano. Seus filhos amados estavam gravemente doentes, e ela era a única e total responsável por essa situação. Gabriel foi imediatamente internado para tratamento intensivo de problemas gastrointestinais e distúrbios alimentares, e Marina precisou de soro intravenoso para hidratação de emergência e reposição urgente de nutrientes essenciais. Roberto passou a noite inteira no hospital acompanhando os filhos, enquanto Luciana voltou para casa sozinha, confrontando pela primeira vez as consequências devastadoras de suas ações obsessivas. Sozinha na casa colonial vazia e silenciosa, ela olhou longamente para a passarela improvisada no quintal e para a academia montada na garagem. Absolutamente tudo que havia construído com tanto esforço e dedicação parecia agora um pesadelo terrível do qual estava finalmente começando a despertar. O telefone tocou estridentemente na madrugada. Era o médico do hospital. Dona Luciana, precisamos conversar urgentemente sobre o tratamento das crianças. É absolutamente fundamental que a senhora entenda que o que aconteceu foi extremamente grave. Doutor, eu só queria o melhor para eles. Só queria que tivessem um futuro brilhante. Sabemos que suas intenções eram boas, mas o caminho escolhido estava completamente errado e perigoso. Vamos precisar da sua colaboração total e irrestrita para recuperar a saúde de Marina e Gabriel. Pela primeira vez em muitos meses, Luciana chorou profunda e descontroladamente. Não de frustração, raiva ou autocomiseração, mas de reconhecimento genuíno e doloroso da dor que havia causado aos filhos que mais amava no mundo inteiro. A terceira manhã no hospital trouxe os primeiros sinais tênues de esperança e recuperação. Marina conseguiu tomar um copo inteiro de vitamina de frutas frescas sem vomitar, e Gabriel comeu uma porção pequena, mas adequada de mingau nutritivo, sem qualquer tipo de pressão ou coerção. O médico explicou pacientemente a Roberto e Luciana que a recuperação seria necessariamente gradual e exigiria mudanças profundas e permanentes na dinâmica familiar. Os senhores precisam entender claramente que Marina e Gabriel são crianças normais. Precisam brincar livremente, comer de forma balanceada e natural, e crescer sem pressão excessiva ou expectativas irreais, orientou o pediatra com firmeza. Luciana ouvia cada palavra em silêncio absoluto, absorvendo e processando informações que contradiziam frontalmente tudo o que havia acreditado nos últimos meses. A nutricionista do hospital explicou detalhadamente como deveria ser a alimentação saudável e equilibrada para gêmeos de 13 anos. Modelos profissionais e atletas olímpicos de verdade são pessoas saudáveis, bem nutridas e felizes, não desnutridos ou superalimentados. O que vocês viram ocasionalmente na televisão são exceções raras ou casos mal orientados por profissionais incompetentes, esclareceu a especialista. Roberto segurava firmemente a mão de Luciana enquanto ela processava lentamente informações que contradiziam absolutamente tudo o que havia acreditado e praticado durante os últimos 8 meses de sua vida. Eu realmente achei que estava fazendo a coisa certa para eles, sussurrou Luciana, com a voz embargada. Sabemos perfeitamente que suas intenções eram genuinamente boas. Agora vamos focar toda a nossa energia na recuperação completa e saudável. Marina olhava para a mãe com olhos que misturavam mágoa profunda e amor incondicional. Gabriel havia perdido completamente a desconfiança e voltara a conversar normalmente com Luciana, demonstrando a capacidade natural de perdão das crianças. Mãe, você ainda quer que eu seja modelo quando crescer? Perguntou Marina com inocência. Quero que você seja feliz e saudável, minha filha querida. Se quiser ser modelo quando for adulta, vamos fazer do jeito completamente certo e saudável. E eu, mãe?
Ainda posso continuar nadando? Claro que pode, Gabriel. Mas primeiro você precisa ficar completamente bem. E depois vamos procurar um técnico profissional e competente de verdade. Os dias seguintes no hospital se transformaram numa oportunidade preciosa de reconstrução e cura familiar. Roberto conseguiu uma transferência definitiva para rotas regionais menores, permitindo que ficasse muito mais tempo em casa com a família. Luciana começou imediatamente a fazer terapia psicológica para lidar construtivamente com suas próprias frustrações, ansiedades e expectativas irreais. A alta hospitalar finalmente chegou acompanhada de um plano rigoroso de acompanhamento médico e nutricional. Marina precisaria ganhar peso gradualmente e de forma monitorada, e Gabriel precisaria reaprender completamente hábitos alimentares saudáveis e naturais. De volta à casa em Pirenópolis, a residência colonial passou por uma transformação simbólica e prática. A passarela improvisada do quintal foi completamente desmontada e substituída por um balanço colorido e convidativo. A academia da garagem deu lugar a um espaço acolhedor para jogos, brincadeiras e atividades criativas. "Posso comer pamonha de verdade, mãe?" perguntou Marina timidamente no primeiro café da manhã em casa. "Pode comer quantas quiser, minha filha. Come até ficar satisfeita." Gabriel, por sua vez, aprendeu gradualmente a parar de comer quando se sentia naturalmente satisfeito, sem qualquer tipo de pressão para terminar porções exageradas ou comer além de sua vontade. As refeições familiares voltaram a ser momentos genuínos de reunião e confraternização, com conversas naturais sobre escola, amigos, brincadeiras e sonhos. Não mais sobre cronômetros obsessivos, dietas rigorosas e treinos forçados. Luciana descobriu progressivamente que observar os filhos brincando livremente e rindo espontaneamente lhe proporcionava muito mais satisfação genuína que vê-los sofrendo em busca de um futuro incerto e artificial. O amor maternal encontrou sua expressão mais pura e verdadeira na simplicidade do cuidado cotidiano respeitoso. 3 meses depois da crise hospitalar, Marina havia recuperado completamente o peso saudável e voltado a brincar alegremente com as amigas da escola. Gabriel retomou a natação, mas agora exclusivamente como lazer e diversão, frequentando a piscina do clube municipal 2 vezes por semana. Ambos cresceram não apenas fisicamente, mas principalmente emocional e psicologicamente, fortalecidos pela superação coletiva da adversidade familiar. A nutricionista que acompanhava regularmente a família elogiou sinceramente o progresso excepcional de todos. "Vocês são um exemplo inspirador de como é possível reconstruir hábitos saudáveis com amor genuíno, dedicação e humildade para mudar." Roberto e Luciana trocaram um olhar de cumplicidade profunda e gratidão mútua. A jornada havia sido extremamente dolorosa e difícil, mas os havia tornado mais unidos, conscientes e humildes. Uma tarde ensolarada de domingo, enquanto Marina e Gabriel brincavam despreocupadamente no quintal com os amigos da vizinhança, Luciana encontrou o caderno de capa dura onde registrava obsessivamente o peso, medidas e alimentação dos filhos. Sem hesitar um segundo, jogou-o diretamente no fogo da churrasqueira acesa. "O que você está queimando aí?" perguntou Roberto, aproximando-se curioso. "Estou queimando o passado doloroso", respondeu Luciana, observando as páginas virarem cinzas e fumaça. As chamas consumiram não apenas o papel, mas também os últimos resquícios da obsessão devastadora que quase destruiu completamente sua família. Naquele momento libertador, Luciana compreendeu finalmente que o verdadeiro sucesso dos filhos não se media em quilos, medalhas ou capas de revista, mas na felicidade genuína estampada em seus rostos enquanto brincavam livre e naturalmente. O som alegre das risadas de Marina e Gabriel ecoava melodiosamente pelo quintal florido, misturando-se harmoniosamente ao crepitar purificador do fogo que consumia o passado sombrio e iluminava um futuro infinitamente mais saudável, feliz e promissor para toda a família Pereira em Pirenópolis. 6 meses depois da internação hospitalar, que mudou radicalmente suas vidas, a família Pereira
havia encontrado um equilíbrio completamente novo e saudável em sua casa colonial de Pirenópolis. A residência respirava novamente a tranquilidade característica do interior goiano, mas agora carregava também a sabedoria profunda conquistada através da superação coletiva de uma crise devastadora. Marina floresceu de uma maneira que Luciana jamais havia imaginado ser possível. A menina recuperou não apenas o peso fisicamente saudável, mas principalmente a espontaneidade, alegria e curiosidade natural que havia perdido durante os meses sombrios de regime obsessivo. Suas bochechas voltaram a ter o viço rosado característico da adolescência saudável, e seus olhos brilhavam intensamente com a curiosidade típica dos 13 anos bem vividos. "Mãe, posso fazer aula de teatro na escola municipal?" perguntou Marina numa manhã radiante de sábado, enquanto saboreava com prazer genuíno uma generosa fatia de bolo de fubá cremoso que Luciana havia preparado especialmente para o café da manhã familiar. "Claro que pode, minha filha querida. Você realmente quer fazer teatro?" "Quero muito. A professora de português disse que tenho jeito natural para representar e que posso participar da peça de fim de ano da escola." Luciana sorriu amplamente, percebendo com emoção que a filha estava descobrindo autonomamente seus próprios interesses e talentos, completamente livres da pressão materna sufocante. O teatro oferecia uma forma saudável de expressão artística, sem as demandas físicas obsessivas e destrutivas da modelagem forçada. Gabriel também encontrou naturalmente seu caminho pessoal e equilibrado. Continuou nadando regularmente, mas agora exclusivamente por prazer, diversão e sociabilização. 3 vezes por semana, frequentava a piscina do clube municipal, onde fez amigos verdadeiros e descobriu que competir consigo mesmo era infinitamente mais gratificante que buscar recordes inalcançáveis impostos externamente. "Papai, o técnico novo disse que posso participar da competição intermunicipal se eu quiser", comentou Gabriel casualmente durante o almoço dominical em família. "E você quer participar, filho?" perguntou Roberto com interesse genuíno. "Quero tentar, sim. Mas se não ganhar nenhuma medalha, está tudo perfeitamente bem. O importante é que eu me divirto nadando." A resposta madura e equilibrada de Gabriel revelava uma sabedoria emocional que impressionava profundamente os pais. O menino havia aprendido naturalmente a valorizar o esforço pessoal, a diversão e o prazer acima dos resultados externos e da pressão competitiva. Roberto manteve religiosamente sua promessa de ficar muito mais presente na vida familiar. Conseguiu uma transferência definitiva para rotas de transporte regionais que lhe permitiam dormir em casa pelo menos 5 noites por semana. Sua presença constante e equilibradora trouxe estabilidade emocional para as decisões familiares e apoio fundamental para Luciana em sua jornada contínua de autoconhecimento e crescimento pessoal. "Lu, você tem feito um trabalho absolutamente maravilhoso com as crianças", elogiou Roberto numa noite tranquila, enquanto observavam Marina e Gabriel fazendo lição de casa concentradamente na mesa da cozinha. "Estou aprendendo a ser mãe de uma forma completamente nova", confessou Luciana com humildade. "É muito mais difícil amar sem tentar controlar tudo, mas é infinitamente mais bonito e gratificante." A terapia psicológica semanal havia ajudado Luciana a compreender profundamente as raízes psicológicas de sua obsessão destrutiva. Descobriu que seu medo paralisante de ver os filhos fracassarem estava diretamente relacionado às suas próprias frustrações pessoais não resolvidas. Trabalhar construtivamente essas questões lhe permitiu separar completamente seus sonhos não realizados das possibilidades futuras genuínas de Marina e Gabriel. Durante as sessões terapêuticas, Luciana revelou à psicóloga o momento exato em que percebeu sua transformação interior. Foi quando vi Marina rindo alegremente enquanto comia pamonha no café da manhã. "Fazia tanto tempo que eu não a via realmente feliz e espontânea." A comunidade acolhedora de Pirenópolis também desempenhou um papel fundamental na recuperação familiar completa. Os vizinhos, que haviam estranhado o isolamento progressivo da família durante os meses críticos, voltaram naturalmente a incluir os Pereira nas atividades comunitárias tradicionais. Dona Célia,
A vizinha querida, que trabalhava como cozinheira na escola municipal, tornou-se uma aliada preciosa e uma segunda avó para as crianças, ensinando pacientemente a Marina receitas tradicionais goianas e mostrando que a comida podia ser simultaneamente prazer, nutrição e expressão de amor familiar. Marina, aprende a fazer pamonha exatamente como sua bisavó fazia quando era mocinha. É tradição sagrada da nossa família que não pode se perder, incentivava Dona Célia durante as tardes prazerosas de culinária compartilhada. Gabriel encontrou em seu Antônio um aposentado gentil que criava pássaros coloridos, um mentor especial para hobbies mais contemplativos e tranquilos. Aprendeu a observar pacientemente a natureza e desenvolver qualidades como calma e concentração, características que complementavam perfeitamente sua energia juvenil natural. O tradicional Carnaval de Pirenópolis chegou como uma celebração especialmente significativa para a família reconstruída. Pela primeira vez em anos, todos participaram juntos e integralmente dos festejos comunitários. Marina dançou quadrilha, sem se preocupar obsessivamente com poses ou aparência, e Gabriel brincou energicamente de cavalhada com os amigos da escola e da vizinhança. "Mãe, estou me divertindo tanto!" gritou Marina em meio à música alegre e às cores vibrantes do festival tradicional. Luciana observava a cena com lágrimas de alegria e gratidão. Sua filha estava finalmente vivendo a adolescência de forma plena, natural e saudável. Algo precioso que ela quase havia roubado definitivamente dela. Durante a festa comunitária, uma produtora experiente de Goiânia que estava na cidade para documentar as tradições culturais locais, notou a naturalidade e espontaneidade genuína de Marina diante das câmeras. Sua filha tem uma presença muito natural e cativante. Já pensaram em testes para comerciais ou trabalhos artísticos? Pela primeira vez em sua vida, Luciana não sentiu a euforia obsessiva e a ambição descontrolada de antes. Ela ainda é muito nova e está descobrindo seus interesses. Se for uma escolha dela mais tarde, quando for adulta, vamos conversar e orientar adequadamente. A resposta madura e equilibrada surpreendeu positivamente a produtora, mas encheu Roberto de orgulho paternal. Luciana havia finalmente aprendido a proteger cuidadosamente a infância dos filhos, em vez de tentar vendê-la prematuramente por sonhos artificiais. Meses depois, durante uma consulta de acompanhamento com a nutricionista especializada, os exames e avaliações mostraram que tanto Marina quanto Gabriel estavam com desenvolvimento físico, nutricional e emocional completamente normal e saudável para sua idade. "Vocês são genuinamente uma família exemplo e inspiradora", comentou a profissional com admiração sincera. A recuperação foi excepcional, porque houve amor verdadeiro, comprometimento real e humildade para mudar completamente. Naquela noite especial, Luciana escreveu uma carta emotiva que sabia que nunca enviaria, mas que precisava externar como forma de cura interior. "Meus queridos e amados Marina e Gabriel, hoje compreendo plenamente que quase roubei de vocês o mais precioso que possuem, a infância livre e feliz. Aprendi dolorosamente que amar de verdade é permitir que vocês sejam exatamente quem são, não quem eu gostaria que fossem, para satisfazer minhas frustrações. Peço perdão sincero pelos meses difíceis e prometo proteger eternamente o direito sagrado de vocês serem simplesmente crianças felizes, saudáveis e amadas." A carta permaneceu guardada carinhosamente na gaveta, mas seu conteúdo profundo se manifestava diariamente nas atitudes transformadas de Luciana. Cada refeição equilibrada e prazerosa, cada momento de brincadeira respeitado e valorizado, cada sonho dos filhos ouvido sem julgamento, eram formas práticas e constantes de demonstrar sua transformação interior genuína. Roberto encontrou a carta por acaso durante uma arrumação e a leu com emoção profunda. Naquela mesma noite, conversou longamente com Luciana sobre como se sentia imensamente orgulhoso de sua evolução pessoal e familiar. "Você se tornou exatamente a mãe que Marina e Gabriel sempre mereceram ter", disse ele, abraçando a esposa com ternura. "E você sempre foi o pai maravilhoso que eu sonhei para eles", respondeu Luciana com gratidão.
o casal redescobriu que a união harmoniosa de forças em benefício dos filhos era infinitamente mais poderosa que qualquer estratégia individual ou obsessiva. Juntos, criaram conscientemente um ambiente familiar onde Marina e Gabriel podiam crescer seguros, amados incondicionalmente e completamente livres para descobrir suas próprias paixões, talentos e caminhos na vida. A cena final e simbólica desta transformação completa aconteceu numa tarde dourada típica de Pirenópolis. Marina ajudava alegremente Luciana na cozinha a preparar um doce de leite caseiro tradicional, lambuzando os dedos e rindo das próprias travessuras culinárias. Gabriel brincava energicamente no quintal com Rex, o cachorro vira-lata que a família havia adotado, correndo livremente e rolando na grama sem se preocupar com cronômetros, metas ou qualquer tipo de pressão externa. Luciana parou por um momento precioso para contemplar e absorver completamente a cena familiar. Ali estava o verdadeiro e único sucesso que realmente importava: uma família genuinamente unida, filhos saudáveis e radiantes de felicidade, amor expresso na simplicidade sagrada do cotidiano compartilhado. Nenhuma medalha olímpica ou capa de revista poderia jamais superar a riqueza emocional daquele momento perfeito. O sol se punha majestosamente sobre as montanhas que circundam Pirenópolis, tingindo todo o céu de dourado e laranja vibrante. A casa colonial dos Pereira irradiava uma paz profunda e duradoura, e o aroma delicioso do doce de leite no fogão a lenha prometia mais uma noite abençoada de união familiar verdadeira. A jornada dolorosa de transformação havia finalmente terminado, mas uma história completamente nova de amor genuíno, saudável e libertador estava apenas começando a ser escrita nas páginas da vida da família Pereira. Muito obrigado por acompanhar até aqui a emocionante e transformadora jornada da família Pereira. Esperamos que a história de Luciana, Marina, Gabriel e Roberto tenha tocado profundamente seu coração e mostrado como o amor verdadeiro pode superar até os maiores desafios e crises familiares. Se esta narrativa despertou alguma emoção em você ou te fez refletir sobre a importância da infância saudável, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um gostei no vídeo. Isso nos ajuda muito a continuar trazendo histórias que emocionam, inspiram e fazem pensar. Todos os dias compartilhamos novas narrativas sobre família, superação, amor e crescimento pessoal. Então, fique à vontade para explorar nosso canal e encontrar outras histórias que certamente vão mexer com suas emoções. E claro, queremos muito saber sua opinião. O que achou da transformação da Luciana? Já viveu ou conhece alguma situação parecida em sua vida? Conte pra gente nos comentários. Sua experiência e reflexões enriquecem nossa comunidade. Nos vemos amanhã com mais uma história incrível que vai emocionar e inspirar você.